Bem, boa noite a todos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero expressar minha alegria, meu prazer de poder estar aqui mais uma vez, participando do Betel EAD. É uma turma grande, todos já sabem, eu me chamo Egivanildo. A nossa disciplina será uma viagem aí de 4 encontros, e muita coisa para se debater, se discutir. Tem tudo a ver com o nosso contexto, não só nacional, mas internacional, a igreja como um todo, nesse momento. Eu tenho tido uma experiência maravilhosa com essa disciplina, no final de cada disciplina, e espero também aqui termos um feedback melhor, cada vez melhor, né? Nunca igual, mas sempre melhorando. E eu gostaria de começar lendo um texto para a nossa meditação, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, Para você que vai assistir agora pela madrugada, pela manhã, pela tarde ou pela noite, seja muito bem-vindo, viu? Capítulo 4, versículos 38 a 41, tá certo? Esse texto ele nos mostra que o profetismo judaico ele já tinha avançado muito. E, embora a Bíblia chame todos os servos de Deus de profeta, desde Abel, Jesus disse, aplica à pessoa de Abel o termo profeta, né? No Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus 23, Jesus faz essa afirmação, quando ele diz, por todos os profetas, desde Abel. Então, coloca Abel no contexto de profeta. O primeiro homem a ser denominado profeta na Bíblia é Abraão, embora não temos nenhuma profecia da parte dele. Logo, entendemos que o termo profeta, que vem do hebraico nabi, do verbo naboar, ele tem um sentido de ser aquele que representa algo, um representante oficial. Logo, é alguém que comunica a vontade de Deus. Não precisa ser uma mensagem escatológica, preditiva, mas, contanto que ele esteja anunciando uma mensagem para o presente de imediato ou preditiva, ele é profeta, né? E existem os profetas oficiais que se vestem como profetas e vivem da profecia, e aí onde se desenvolve o profetismo judaico, né? A partir de Moisés, ganha forma com Samuel, de acordo com a própria Bíblia, que forma uma escola de profetas, e nos dias de Eliseu, Elias e Eliseu, Elias também tem uma escola de profetas, e Eliseu dá continuidade a esse profetismo por meio da escola de profetas. Essa escola, não sabemos ao certo de que tratavam de forma específica. Há uma hipótese bastante plausível que está na carta de Pedro, que eles ficavam estudando as profecias para saber quando tal coisa haveria de acontecer, principalmente em relação ao Messias. E aqui, esse texto que vamos ler agora diz respeito à escola que está em Gilgal, quando o profeta Eliseu chega lá. É o texto que eu quero ler com vocês. Capítulo 4, versículos 38 a 41, que diz, voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela.
Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que Ele nos dê uma disciplina abençoada, que sejamos edificados, enriquecidos com a sua palavra, enriquecidos com o conhecimento, fortalecidos na graça e munidos, né, de um conteúdo apologético para defendermos a nossa fé com maestria, com excelência e responder a qualquer um que nos pedir a razão da nossa esperança com mansidão e temor. Então, oremos para que Deus nos ajude. Vamos pedir para a Luana Targino estar orando por nós. Oremos. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma disciplina que se inicia, te pedimos a tua graça, Senhor, a tua sabedoria e o teu discernimento, para que possamos absorver da melhor forma aquilo que o professor vai nos transmitir. Muito obrigada pela vida do nosso professor, o abençoe para que ele consiga nos transmitir também da melhor forma, e nos ajuda, Deus, para que possamos utilizar aquilo que aprendemos para tornar teu nome conhecido, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante que esse texto, essa narrativa, ela nos mostra aqui um seminário, né? A diferença é o tempo, o local, mas a proposta de conteúdo é o mesmo, porque é sempre o conhecimento de Deus. E o serviço é o mesmo, é para Deus. Os nomes são alterados, discípulos, profetas, os títulos, mas o propósito e o sentido serão sempre os mesmos. E aqui nós encontramos o profeta Eliseu, ele chega em Gilgal, que foi o primeiro local que Israel colocou a planta dos pés quando atravessou o Jordão, sob a liderança de Josué, e Gilgal, que é Gilgal em hebraico, quer dizer em círculo, e ali haverá circuncisão e um ajuntamento de pedras em círculo, né? E havia fome naquela terra. É natural que essa região sul, sudeste, sudoeste de Israel, ela sempre enfrente dificuldades em relação às chuvas, dependendo do mês, principalmente período de verão, aí é que o negócio fica feio. Então, a experiência com a fome, com a seca, não era algo incomum para os habitantes da Palestina. Nós vemos que a fome nos dias de Abraão, a seca nos dias de Jacó, nos dias que José está no Egito, e em outros momentos da história bíblica sempre vai aparecer esse contexto de fome. E aqui aparece esse contexto mais uma vez, né? Havia fome naquela terra. Quer dizer, essa não era uma fome genérica, era mais específica, provavelmente mais na região sul. E, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, era comum que os alunos aprendessem todos sentados e o mestre também sentados, né? E isso a gente vê até nos dias de Jesus, em Mateus 5, que assentando-se ele no monte, vieram os discípulos e assentaram-se ao lado dele. Mateus 5:1. Então, era comum ainda essa prática do assentar-se e começar a ensinar. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Aqui nós temos um momento muito importante na história desse texto, porque nós não vemos questionamentos, nós não vemos indagações por parte desse moço que está seguindo Eliseu. Nós encontramos aqui um coração voluntário, alguém pronto para servir, alguém com o coração aberto e dinâmico, porque ele disse, olha, coloca a panela junto ao fogo e faz o ensopado. E ele só deu essa orientação, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas
e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-os em pedaços, pondo-os na panela. E interessante que esse processo voluntariado aqui, dinâmico, eu acho que qualquer líder, qualquer pastor sonha com um discípulo desse tipo. Um servo que só faça falar e já vai agindo, vai se movendo, coloca a panela, o outro corre para a mata, corta, pega, traz e faz um ensopado. E depois que faz essa sopa, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Parece que o efeito foi instantâneo. Eram os homens tomando e passando mal e tombando para um lado, para o outro. O desespero tomou conta do seminário. A escola de profetas agora está sendo agitada não mais pela fome, mas pela morte. O profeta Eliseu corre e a Bíblia diz que ele só pega farinha, trazei farinha. Ele chega no Jordão, na parte dos afluentes do Jordão, tem águas amargas junto de Jericó, ele pega uma bandeja de sal e coloca lá e cura as águas, né? Em nome do Senhor. E aqui é farinha. Pega a farinha, e já virou tema até de campanha na Igreja Universal, né? E naquele momento, o homem de Deus ali foi a salvação, porque ele trouxe cura para aquele ambiente, trouxe salvação para aquele ambiente da parte de Deus. Tinha um homem de Deus ali, tinha um profeta do Senhor. Cura. Mas qual foi o mal desse jovem voluntário, destemido, dinâmico, servidor, bem-intencionado? Qual foi a falha dele? Aonde foi que ele errou? Pois se escuta a voz e parte para fazer o serviço. Todo mundo compartilha. Ele fala ao seu moço e um parte para o campo buscar e faz essa sopa. Está todo mundo aqui trabalhando em conjunto, em harmonia, bem intencionado, e de repente o encontro com a morte. Onde estaria o erro deste moço que teve a coragem de ir ao campo buscar as colossíntidas? Qual foi o erro deles? Qual foi a falha desse moço? Quem pode nos dizer aí, nos ajudar? Pastor, eu penso que pode ter sido a falta de oração, de resposta do Senhor. Ótimo. Vamos ouvir outra pessoa. O que teria sido? Falta de oração? Falta de conhecimentos de qual erva era boa, qual não era? Você foi no ponto-chave agora. Foi agora no âmago, sabe? Porque está escrito aqui no 39, a última parte: pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Era bem intencionado, fazia parte do grupo, era discípulo, estava no seminário. Mas quando pegou de algo que não conhecia, trouxe a morte para dentro do seminário, para dentro da escola de profetas. E é aqui onde mora, talvez, um dos pontos chaves que está destruindo a igreja em muitas partes do mundo, trazendo prejuízos grandiosos. Pessoas que começam a beber em fontes e a colher de plantas que não conhecem e terminam envenenando a comunidade e trazendo prejuízo de fé para muita gente. Porque não basta ser bem-intencionado, não basta ser voluntário, não basta fazer parte do grupo. É preciso ser prudente com aquilo que está pegando. Nós temos um problema hoje de pesquisa de fontes. Aonde vamos pesquisar? Todo mundo corre para a mata da internet, quer resolver tudo num clique.
conhecimento imediato. Pá, pá. Eu já recebi trabalhos de alunos e fui assistir um seminário. Dentro do seminário, uma exposição, seminário da turma, né? E quando começou a expor, eu disse, por favor, para. Qual foi a fonte que você pesquisou isso? Eu percebi que a doutrina estava caminhando para defender a reencarnação. E, de fato, foi pesquisado numa fonte espírita de um suposto médium que recebeu uma revelação sobre o Concílio de Nicéia e registrou numa ação mediúnica. E o camarada, ele era um jurista, viu? Que recebeu esse médium. Então, o camarada tem um campo intelectual elevado, mas era espírita. E ele trouxe como verdade. Então, quando se pesquisa, se analisar a fonte, aí traz um conteúdo espúrio e pode trazer prejuízo para muita gente. Se o senhor não tivesse me dado a graça de perceber de imediato, eu disse, eu não quero aqui, né, eu lançar críticas ao grupo, eu gostaria que vocês esperassem para outro momento, mas eu gostaria de analisar essas fontes, que não está batendo com o que eu conheço sobre o Concílio de Nicéia, não bate as informações. E aí, quando fomos ver, uma fonte espírita, de fato. Porque o próprio argumento, a fala, denuncia, o vocabulário das pessoas revelam muita coisa. Ela já traduz de que área você está vindo, que área você está falando. Quem conheceu o vocabulário não ficará enganado. Ele sabe onde há sutileza. Por exemplo, eu estou assistindo um vídeo do Rodrigo Silva, o arqueólogo. Quero dizer que eu aprendo com ele, tá certo? É um camarada extraordinário, mas como arqueólogo, mas como pastor adventista, a sua doutrina eu dou um passo atrás. Por exemplo, ele faz assim, é verdade que só os adventistas vão para o céu? Ele diz, não. Ele dá essa entrevista direta, ele vai assim, não. O céu não é adventista. O céu não é adventista. Primeiro, nós não estamos defendendo que o céu é adventista, só vai para lá quem for adventista. Tem muitos sinceros em todas as igrejas. Tem muitos sinceros. E vamos nos encontrar todos lá. Só que na doutrina adventista, eles defendem que os sinceros um dia vão reconhecer a igreja adventista e vão para lá. Faz parte do vocabulário da doutrina deles, né? Então, isso é um padrão da doutrina adventista, de Ellen White, que é repassado pelos teólogos, que existem aqueles que nunca aceitarão, existem aqueles que são sinceros, que estão perdidos nas denominações, mas irão reconhecer um dia que a igreja adventista é a igreja da restauração. Mas aí ele não diz isso, ele só diz, tem muitos sinceros. Aí quem foi que disse que eles são exclusivistas? Olha, não é, olha a fala do Rodrigo, não. Tá certo, engole. Né? Mas isso não desmerece o trabalho, o conhecimento, o potencial dele como arqueólogos, tá certo? Vamos separar as coisas, né? Você vai para a universidade, você aprende de tudo, o cara é ateu, pode ser o que for, você aprende de tudo, mas não desmerece a capacidade da pessoa, não desmerece a qualidade do seu serviço, né? Agora, tem que separar as coisas, tá bom? Então, a gente vê aqui que faltou conhecimento, foi só esse o problema, trouxe a morte para a panela. Quando as pessoas não sabem por onde começar, a busca por conhecimento hoje, e se nós não tivermos uma consciência cristã bem definida, vamos fazer o que muita gente está fazendo. Entre em qualquer curso, vai na internet, encontra qualquer coisa, bate o material dos outros, copia, cola, coloca seu nome, imprime, entrega, recebe nota e recebe o certificado de formação 0. Não pesquisou, não leu, não estudou, não produziu, não fez análise crítica. Onde foi que cresceu? Não houve crescimento. Por quê? Para ver
crescimento, tem que haver pesquisa, tem que haver leitura, tem que haver buscas, né? Então, nós precisamos ter essa consciência que nós estamos num campo de batalha. Não é porque eu tenho pouco tempo que eu vou fazer qualquer coisa, né? E é melhor um pouco garantido, seguro, do que um muito inseguro, né? E falso, né? Criticar as fakes dos outros e dar continuidade no nosso ambiente privado. Bem, sejam bem-vindos à nossa aula de Teologia Contemporânea, e aqui nós iniciamos com essa reflexão para mostrar que qualquer um de nós estamos sujeitos a grandes perigos. Vou desligar o meu WhatsApp, que eles online, eu liguei para poder ter acesso ao link. E agora eu vou compartilhar os slides com vocês. A nossa aula de hoje ela será mais uma panorâmica sobre o que é a teologia contemporânea, por que se define dessa maneira, por onde caminhou a teologia, onde chegamos, e nessa perspectiva. Eu gostaria que vocês confirmassem se o slide já chegou para vocês. Sim? Sim. Chegou sim. Chegou? Chego sim, Muito professor. obrigado. Vou passar o primeiro slide para você confirmar. Passou? E Passou. Passou. quando eu abro o slide, aí eu não vejo mais ninguém, tá certo? A proposta desta disciplina, muito obrigado pelo feedback de vocês, né? É abordar os principais temas, ou as principais teologias do século XX. Mas não dá para tratar do século XX sem entender o que vem antes, né? Que está por trás para poder formar esse pensamento, né? Que vamos abordar nesta noite. O objetivo geral será, ao concluir a disciplina, o aluno deverá estar apto a reconhecer as propostas básicas das teologias contemporâneas. Por que teologias? Esse livro aqui de Stanley Graham e Miller, ele colocou no plural, teologias contemporâneas, né? Esse livro é fantástico, sabe? É um livro muito bom, bem escrito, bem estruturado. Hoje o Brasil está enriquecido com essas obras de teologias contemporâneas. Então, são muitas teologias. Então, elas sempre num sentido mais plural. E nós precisamos ter uma noção básica, porque em 4 encontros nós vamos fazer o quê? Vamos mostrar para vocês o caminho dessas teologias, a pista, mostrar as setas indicativas, mas aí vocês vão ter que fazer leituras aprofundamentos no transcorrer do tempo, não da disciplina, que é impossível. Durante 4 encontros não dá nem para ler um livro sobre teologia contemporânea. Só o nível de reflexão que vai exigir para que você possa, de fato, ler, compreender e absorver, né? Porque são livros, quando a teologia contemporânea é uma teologia mais acadêmica. De Cristo, Então, a direção de Cristo, ele é o Senhor, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nós estamos submissos àquilo que ele... eu ouvi uma voz, mas Foi o Ela microfone está com o de microfone Jéssica, aberto. foi, né? mas ela desligou já. Já, né? Tranquilo. Tendo como um dos objetivos fundamentais a defesa da sua fé, porque é fundamental que tenhamos essa proposta. A defesa da fé foi defendida por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos, na carta de Pedro 3:15, da primeira carta, ele diz que precisamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, estar sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós. Judas diz que escreveu de forma apressada, ele tinha uma proposta, escrever um tratado mais amplo, para preparar os irmãos para defender a fé comum que todos receberam. Então, a defesa da fé
é algo legítimo fazer apologética. E os objetivos específicos, que será compreender o desenvolvimento histórico do liberalismo teológico e identificar a teologia contemporânea e suas ramificações. Ok? Então, será uma viagem mais histórica. Se você quiser fazer alguma pergunta, você faz uma chamada aí, a gente, mas dentro do contexto. O que é a teologia contemporânea? Partindo dessa pergunta, nós trazemos aí um quadro que eu gostaria de pedir o apoio de vocês agora na leitura desse quadro rapidinho. Quem abria primeiro o seu microfone diz o que está vendo nesse quadro, o que ele propõe. É um quadro do artista plástico, mural de Mino Cerezo, está em São Félix de Araguaia, do Mato Grosso. Quem pode fazer um comentário sobre esse quadro para nós, o que está lendo aí? Qual a sua primeira percepção? Graças e paz a todos. Boa noite, Amém. professor. Boa noite, Suzy. Num primeiro momento, a primeira imagem que nos vem aos olhos são pessoas carregando a cruz de Cristo. Como se as pessoas estivessem carregando a cruz de Cristo. Sim. Como se Cristo estivesse ascendendo aos céus, subindo. Dá a impressão que ele não está com os pés no chão. Sim. É como se, ao invés de Cristo carregar a cruz, as pessoas estão carregando. Certo. Ou que Alguém Cristo mais? carregou a cruz por outras pessoas, assim, sei lá, parece, não sei se é um escravo, uma pessoa tá com uma faca de peixeira na cintura, um trabalhador rural, criança, A leitura. mulher. É todos, né? Na verdade, todos é como se todos estivessem carregando a cruz, independente É. de religião ou cultura, porque dá a impressão que tem escravo, tem negro, tem mulheres, tem crianças. A leitura que eu faço é outra, um pouco diferente. Sim. Eu acho que é uma romaria carregando uma cruz de um Deus que está vivo, né? Certo. Quem mais? A minha leitura é que cada pessoa dessa representa uma teologia e todas elas buscam, na sua teologia, chegar ao conhecimento de Deus, algo parecido assim. Certo. Ótimo, Alan. Quem mais? Há mais alguém querendo participar? Dá também sua percepção do seu olhar, que eu vou comentar e partir para o próximo slide. Mais uma pessoa? Ok, então eu vou falar e a gente parte para o próximo slide. Esse é um quadro de um artista plástico que é teólogo da teologia da libertação. E da teologia da libertação, e ele está usando um quadro aí, se você olhar, para frente você tem um sertão, depois de Cristo ali atrás, olha, vê a cerca, para trás você tem os ribeirinhas, veja a casa aqui, olha, está vendo como se estivesse ali, talvez o rio Amazonas? Aqui você vai ver um seringueiro, por isso tem um facão junto de Cristo, vai ver o indígena, vai ver o sertanejo, vai ver a mulher do campo, uma criança sem camisa. Então, todos eles que são chamados a carregar a cruz de Cristo, a seguir o Cristo que se despiu por nós, que traz as marcas no seu corpo por nós, isso é a teologia da libertação, e que veio para libertar esses que estão vivendo debaixo da opressão dos tiranos, dos que dominam as riquezas, os que dominam a economia, daqueles que usam e abusam do pobre. Mas Cristo ele veio para libertar, e libertar da pobreza, libertar da consciência, libertar
da cultura impositora europeia e americana. Então, o Mino Cerise, ele usa a sua arte para dar voz à teologia da libertação. Seus quadros, seus murais, que são muitos, ele tem obras fora do Brasil, em muitos locais. É um artista que vem potencializando, através da arte, a teologia da libertação, que iremos estudar também aqui. Porque alguém pensava que a teologia da libertação estava morta, era coisa do passado, mas está equivocado. Está mais viva do que nunca. Inclusive, nesse contexto que tivemos agora de campanha, foi perceptível como havia grupos divididos aí, entre católicos e protestantes, e alguns mais progressistas, outros liberais, outros conservadores, e era perceptível a influência, inclusive as vozes de alguns padres que estavam enviesados pela teologia da libertação e outros que estavam se opondo ao viés da teologia da libertação. O próprio discurso torna claro a proposta e as suas escolhas. Então, é uma coisa bastante atual, bastante viva, e que nós precisamos estar atentos, né? E isso tem se infiltrado em nosso meio com outras linguagens, com outros nomes, tá certo? Porque a teologia protestante ela recebeu uma luva para a teologia da libertação. Eles vão mudar aqui a cor dela e você vai usar a mesma luva. E ela está dominando boa parte de muita gente da igreja brasileira. Então, nós vamos estar observando isso, como isso é importante para o nosso contexto, para compreendermos onde estamos e o que está acontecendo com a igreja brasileira. Tipos de teologias. Olha, hoje eu vou repetir mais de uma vez esse panorâmica da história da teologia, para que você fique bem atinado sobre o que é teologia contemporânea e por que é importante estudar essa temática. A teologia dos dias de Jesus, nós vamos encontrar nas Escrituras que é uma teologia em que ela tem a sua consumação no próprio Cristo. O que era texto, o que era promessa, o que era profecia, o que era tipo, se torna realidade em Cristo. Por isso que ele vai dizer aos discípulos do caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24, versículos 37 a 45, honestos e tardos de coração para compreender tudo que foi escrito por Moisés e os profetas. Convinha que o Cristo padecesse, fosse humilhado, sepultado e morto, ressuscitado e entrasse na sua glória. E aí ele segue com eles, chega lá, pega o pão, quando parte que eles percebem que é Jesus, aí ele desaparece. Mas antes disso, de partir o pão, aí ele diz, vocês não sabem que o que está escrito nas Escrituras, em Lucas 24, 44, ele diz, convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, o Pentateuco, e nos profetas, todos os livros históricos, e nos salmos, os livros poéticos. E, tendo dito isto, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, a teologia que Cristo traz para a compreensão dos discípulos é que ele é o centro, ele é o ponto de realização de toda a profecia, de toda a mensagem. Tudo parte para ele. Então, Jesus, ele apela para o Gênesis quando se trata de casamento, de divórcio. Ele diz, no princípio não foi assim. Jesus apela para o Gênesis quando vai dizer que os dias escatológicos dele é semelhante aos dias de Noé. Jesus apela para o Gênesis quando cita a mulher de Ló, o próprio Ló.
Então, Jesus apela para os profetas menores quando cita o profeta Jonas, Jesus apela para o livro dos reis quando cita Salomão, a rainha de Sabá. Então, Jesus ele está sempre fundamentado nas Escrituras. E aí o apóstolo Paulo, já usando dessa interpretação a partir de Cristo, ele começa a mostrar que Cristo é a rocha que segue o povo no deserto. Jesus disse que a serpente apontava para ele. Quando Abraão oferece Isaque, que Deus lhe manda um carneiro, aquele carneiro era o Cristo, que ele vai e sacrifica no lugar do filho. Jesus disse, Abraão alegrou-se por ver o meu dia. E como tu diz isso, não tem nem 58 anos de idade, diz que viu Abraão, os homens pegam pedras, mas ele ofereceu o carneiro no lugar do seu filho. Então, Deus proveu um sacrifício. O Senhor proverá o sacrifício e proveu. Então, Cristo é a provisão de Deus no lugar da humanidade, do filho de Abraão. Então, toda a Escritura fala de Cristo e a Bíblia diz que eles não entendiam no começo tudo, não estava muito claro, não. Por exemplo, João capítulo 2, deixa-me ver aqui, João capítulo 2, lembrei agora dessa referência, já para facilitar para nós, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja que eles passam a crer depois da ressurreição, nesse fato que ele fala do templo, que é o seu corpo. Então, a compreensão vem agora porque Cristo abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras à luz da sua pessoa. De mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí, com essa nova visão a partir de Cristo, essa teologia, ela inicialmente ela está apenas numa interpretação e dentro de uma tradição oral, só falada, não tinha nada escrito. Depois que vai começar o processo de registro dos evangelhos, né? E com o registro dos evangelhos pelos evangelistas, Lucas, que é companheiro de Paulo, escreve o evangelho e tem a chancela de Paulo para divulgar esse evangelho. Tem a chancela do apóstolo Paulo. Marcos escreve e tem a aprovação de Pedro para divulgar esse evangelho, que ele é discípulo de Pedro. Mateus foi apóstolo e João foi apóstolo. E os dois não foram apóstolos. Vêm as cartas que passam a circular, e vai sendo registrado esse texto, e a gente vê que Paulo já escreve nas suas 13 cartas, interpretando os textos e aplicando a Cristo. Paulo chega até interpretar uma analogia na carta de Gálatas, capítulo 4, quando ele cita Agar e cita Sara, o Monte Sinai e o Monte Sião. Então, ele usa uma alegoria ali para interpretar, mas sempre encontrando o respaldo. Isso é o que dá base para se formar um pensamento que será chamado depois de teologia bíblica. Toda teologia, para que seja sadia, ela precisa ser bíblica. Mas a teologia bíblica, que de fato é bíblica, é a teologia bíblica. Parece redundante, mas não é. A teologia sistemática, ela não é bíblica 100%. Ela advém da Bíblia, tem um suporte bíblico, uma fundamentação bíblica, mas ela dialoga com a história, com a biologia, com a antropologia, com a cosmologia, ela dialoga com essas ciências afins que fortalece a sua visão e sua interpretação. Então, ela não é 100% bíblica. A teologia sistemática. A
teologia bíblica é a primeira teologia que vai surgir num formato que vem da Bíblia pela Bíblia. Então, o Novo Testamento interpretando a Bíblia, a revelação canônica, quando o texto responde o próprio texto, ele fundamenta o próprio texto. Então, o estudo da base bíblica da teologia está na teologia bíblica. A teologia histórica, ela aborda a origem e desenvolvimento da teologia cristã. Então, ela tem como pressuposto a própria história, o desenvolvimento histórico da igreja, os seus embates e debates, o trabalho dos polemistas, dos apologistas, na defesa da fé, da sã doutrina, a doutrina da Trindade, em 325, Concílio de Nicéia, a doutrina da divindade de Cristo, do Espírito Santo, doutrina da igreja, a doutrina da justificação durante a Reforma. Essa construção de compreensão que vai se encaixar na sistemática, o desenvolvimento dessas doutrinas, como surgiram, questionamento sobre a doutrina da salvação. Então, Pelágio ele já lança uma doutrina diferente, vai ser combatido por Agostinho de Hipona, vai se opor ao pensamento pelagiano. Então, essa construção e o progresso dessa teologia é o que chama de teologia histórica, né? Como ela se desenvolveu historicamente. Nós temos um excelente livro, temos vários livros no Brasil hoje sobre esse tema, quer dizer, vários não tem tantos assim, né? Mas eu poderia mostrar aqui para vocês esse livro do Roger Wilson, pela editora Vida, tem um selo acadêmico aqui, sempre que vem com esse chapéuzinho em cima do selo, é porque é o selo acadêmico, tá certo? Não a obra devocional foi escrito assim, mas é um trabalho profissional. Então, Roger Wilson, História da Teologia Cristã. Então, você tem aqui 2000 anos de tradição e reformas. Um trabalho fantástico, ele parte desde a teologia primitiva, a patrística, e faz todo um progresso e passa pela teologia liberal, contemporânea, e chega até nós, tá certo? Então, ele é doutor em História da Igreja, o Roger Wilson, é especialista na área, é alguém, uma autoridade no assunto. Então, ele desenvolve esse tema da teologia. Tem outras obras recentes que lançaram agora, são 2 autores, eu acho que é a editora Vida Nova, lançou, um trabalho excelente também, mas eu estou citando uma aqui que pode te ajudar bastante, o texto é muito bom de ler, nada complexo, a teologia sistemática, que é esse desenvolvimento das doutrinas em forma de... A palavra é sistema, aquilo que organiza os temas. Sistemática, né? É como você tem um sistema planetário, são os planetas organizados, né? Então, você tem essa teologia que estuda as doutrinas por tema. Você vai lá, passa na primeira a doutrina da Bíblia, a introdução à Bíblia, depois a teontologia, a pessoa de Deus, depois vai a antropologia, a doutrina do homem, e aí por diante, a martologia, a doutrina da queda, do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação, e sucessivamente, né? Então, essa teologia sistemática, ela organiza as doutrinas a partir das referências que estão espalhadas em toda a Bíblia. E organiza e forma uma doutrina. E chama sistemática, por isso que ela sistematizou as doutrinas principais. Espero que essa abordagem não esteja cansativa para você, que já pagou todas as sistemáticas, talvez já estudou a história da teologia, e aí eu estou repetindo tudo isso de novo, vou ser mais sucinto, né? A teologia católica. A teologia católica é o resultado, a partir do momento que a igreja ela se institucionaliza, ela sai
daquele momento. A igreja ela vivia como se fosse dentro do Império Romano, ela era clandestina, né? Ela não era reconhecida. Primeiro, porque a igreja ela foi crescendo em comunidades isoladas e ela tem uma defesa que o seu Senhor é Jesus, o Kyrios é somente Cristo. Esse título era exigido pelos os romanos, pelos imperadores, de Kyrios, o Senhor, que vai para o latim como Domini, então todo mundo queria ser conhecido como Domini, aí você tem Anno Domini, ano do Senhor, né? A palavra domínio em português, que vem de domini, domínio, né? Quem domina é o Senhor. Então, a igreja, ao fazer resistência e afirmar que só existe um Deus no mundo politeísta, que dentro do politeísmo não há nenhuma dificuldade, nenhum problema em receber mais um Deus. Principalmente os romanos que assimilaram os deuses gregos, adotaram no seu panteão. Houve uma inclusão muito grande da cultura greco-romana, já chama assim greco-romana, que eles assimilaram os deuses gregos e incluíram lá no seu panteão. Havia aqueles que tinham semelhança e havia aqueles desconhecidos que vieram para o panteão e foram bem aceitos. Então, receber mais um Deus para lhe abençoar, lhe ajudar em alguma área que você achava que não tinha saída, mais um para acrescentar, não é nenhum problema. Agora, você chegar e substituir todos os deuses por um, aí é um desafio, né? A proposta do cristianismo é que tudo aí é falso. Só existe um verdadeiro. Aí é um desafio. O cristianismo entrou de choque com o Império Romano, com as suas crenças pagãs, porque a crença cristã, ela afirma que só existe um Deus, só existe um Senhor. Isso aí batia de frente. A gente vê, Paulo escreve para a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, a cidade da Europa, está lá vizinho a Roma, né? Dividido pelo mar Adriático, né? Mas Paulo já diz na carta aos Coríntios, deixa-me ver, eu acho que é o capítulo 6, veja essa afirmação de Paulo. Isso aqui, para um romano ouvindo uma coisa dessa, isso aqui é um tapa na cara. Capítulo 6, ou é o 8? Deixa eu ver aqui. Capítulo 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Ele primeiro afirma, alguns se chamam. Aí ele diz, como há, porque os homens conhecem seus deuses, está lá o panteão montado, né? E muitos senhores. Todavia, para nós, os cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Você imagina um texto desse para um pagão? Isso aqui é uma martelada, sabe? Isso aqui é uma martelada de arrebentar. Então, o cristianismo, quando ele demora para ser reconhecido, quando Constantino se rende à fé cristã, aqui não é conversão, é adesão. Ele adere à fé cristã. O Império Romano está vivendo uma baixa muito grande. O Império Romano ele recebeu o ataque dos godos, visigodos, Alarico na região da África, e todos os lados os bárbaros decidiram dar baixa no Império Romano. O imperador da época decidiu dividir o poder dele em 4 generais. Alexandre o Grande morreu e seu império foi dividido pelos 4 generais, né? E agora o Império Romano vive essa realidade no ano 310. E é quando
os romanos começam a receber baixa, e quem será o próximo imperador? O imperador já morreu, tem 4 generais, 2 irão morrer e 2 ficam para disputar o poder, 2 generais romanos, Maxêncio e Constantino. Então, 2 romanos brigando para ser o imperador. E quando Constantino, que está recebendo o bilhetinho da mãe dele, com o Quirô toda hora, a mãe dele deixa um recado para ele e assina embaixo com o Quirô. Alguém aqui que não sabe o que é o Quirô? Se manifeste agora ou se cale para sempre. Eu não sei. Eu também não. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver onde eu coloquei os lápis aqui. O Quirô são 2 letras gregas. Todo mundo aí já pagou o grego? Então, beleza. Então, o Ki e o Rô. Não. O Ki, maiúsculo, Ki, talvez seu professor tenha ensinado Ri, mas disse, não pronuncie Ri, não, que é difícil. Pronuncie Ki, né? Então, diz Ki e o Rô, que é a letra... O Rô, que equivale ao nosso R. Tá certo? Ki-Rô. Quem já viu esse símbolo em algum lugar? Esse X e esse Pzinho no meio, que é o Ki-Rô, que são as 2 letras que formam a palavra Christos. Não é só da Igreja Católica, ele está em material da Igreja Anglicana, Luterana e outras vertentes protestantes evangélicas também usam o Ki-Rô. Essas 2 primeiras letras formavam o nome Christos. Então, se usava só o Ki-Rô como um código que era cristão. Então, a mãe dele desenhava o Ki-Rô lá embaixo. E depois que Maxêncio bateu de frente com Constantino e ele recebeu baixa, e ele ficou acampado. Durante a noite, ele teve um sonho, diz a tradição, e no qual ele viu o Quirô, ele viu o Quirô no estandarte. Ele acordou e mandou confeccionar vários estandartes com o Quirô. Partiu para a batalha. Quando ele chegou na Ponte Milvia, que está lá em Roma, que já foi em Roma e teve a felicidade de ver a Ponte Milvia, que é a ponte da batalha, aí naquele local, os cristãos que estavam do lado de Constantino passaram, do lado de Maxêncio, passaram para o lado de Constantino. E aí somou, o seu exército aumentou por conta do Quirô. Dizem que naquela hora, diz a lenda, ele viu uma cruz lá em cima. É tudo lenda. E aí ele adere à fé cristã. E com isso vai construir a primeira capela em Roma, dedicada a São Pedro, a São João, quer dizer, a pedido de sua mãe. Sua mãe, Helena, pega em 325, desce para a Palestina, explorar a Palestina e criar, fazer capelas por lá, catedrais, que existem até hoje. E ela inaugurou o turismo na Palestina, então criando os pontos principais de visitação até hoje. E ele ainda matou uma esposa, atacou um irmão, ele recebeu o batismo, mas não era cristão de verdade. Mas ele, no ano 313, foi em Milão, deu liberdade de culto aos cristãos, e em 391, Teodósio oficializou como a religião oficial do país. Até aí, a igreja não é chamada de católica apostólica romana, tá certo, gente? Não era chamada. Ela só será reconhecida como católica apostólica romana a partir de 1054, quando houver o cisma entre a igreja ortodoxa do Oriente
e ela como Igreja do Ocidente. Uma será a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, e a outra será a Igreja Católica Apostólica Romana, 1054. Mas é chamada de teologia católica porque a palavra católico, o adjetivo católicos, em grego, vem de kata, segundo, e holos, que quer dizer tudo. Tem a palavra holístico, holos. Então, católicos significa que comporta tudo. É a ideia de universal. Então, Igreja Universal, ela é apostólica, que segue a doutrina dos apóstolos, e aí se tornará romana, porque ela ficará sediada em Roma, porque Paulo e Pedro morreram em Roma, Paulo escreveu carta para Roma, há muitas coisas ligadas a Roma, né? Então, como a última peregrinação de Paulo foi a Roma, ele morreu, a de Pedro também foi decapitada em Roma, então isso justifica muito, a tradição liga muitos heróis da fé ligados a Roma, então eles vão associar a igreja sempre a Roma. E aí surge uma doutrina católica, porque, a princípio, ela tem o consenso dos 5 patriarcados. Os 4 primeiros séculos da Igreja, ele é reconhecido como o período do patriarcado, dos 5 patriarcados. O que seria isso? Eles chamavam de patriarcas antes de chamar de papas. Havia 5 patriarcas que controlavam toda a cristandade nos 5 primeiros séculos, ou 4 primeiros séculos, quer dizer. O patriarca de Jerusalém, é o primeiro, Jerusalém. O segundo, Alexandria. Antioquia da Síria, terceiro, que é onde Paulo saiu para fazer as missões. Quarto, o de Constantinopla, que será chamada de Constantinopla a partir de Constantino, que ele batiza com seu nome, Constantinopla, mas a cidade é Bizâncio. E Roma, que eram os 5 patriarcas. 4 deles no Oriente e 1 no Ocidente, em Roma. Então, esses homens, tudo que acontecia na cristandade da África, Ásia principal, ali o Levante, a Ásia Menor, a Europa, eles se reuniam e tinham os concílios ecumênicos. Então, se formava ali o pensamento da tradição dos concílios ecumênicos, que eles entravam em acordo. Eles tinham que terminar um concílio em acordo. Se a maioria decidisse por algo, uma minoria rejeitasse, essa minoria já era herética. Ela não deveria ser tratada como cristã. E aí que vê o bispo Atanásio, o bispo Ário, que defendeu o arianismo, dizendo que Cristo foi criado, vê o bispo Sabélio com a doutrina das modalidades, que é o unicismo, muitas coisas. Então, eles decidiam a lei de forma ecumênica. Então, na história da igreja, temos 7 concílios ecumênicos, que suas doutrinas até hoje estão de pé, também pela tradição protestante. Ao todo, da história do cristianismo, dá mais de 20 concílios ecumênicos, mas dos que há um consenso comum, somente 7. Então, eu acho que você estudou a história da igreja e viu a história dos concílios, pelo menos de passagem, né? Então, a teologia católica, ela ganha forma depois que ela se torna a igreja imperial, a igreja estatal, e no que ela se forma, ela começa a moldar a doutrina pela tradição, pelos dogmas. Ela começa a construir dogmas, é aquilo que é firmado. Um dogma é um ensino que ninguém pode mudar. Ela dogmatiza. E surge, então, uma teologia dogmática aí, católica. Embora esse nome dogmática seja usado depois pelos teólogos protestantes contemporâneos para indicar a teologia sistemática. Tem um outro sentido, o Karl Barth vai usar a dogmática, né? Emil Brunner também. E a teologia natural que vai surgir dentro da baixa
baixa não, da Alta Idade Média, depois dos 1000 anos em diante, a Alta Idade Média. E essa teologia natural, ela ganha forma a partir de Anselmo de Cantuária, quando ele defende a própria razão como meio de conhecer Deus, já que a razão tem o poder de influenciar. Então, ele cria as provas da existência de Deus, Anselmo de Cantuária, principalmente o argumento ontológico, né, bem conhecido, e que vai influenciar outros pensadores, e até hoje o debate está aberto. Eu tenho um livro aqui, Alvin Plantinga, né, é um filósofo cristão reformado que faz uma releitura do argumento ontológico. O William Lane Craig, apologista, também utiliza o argumento ontológico. Ele foi revisado através do tempo. E essa teologia que defende a própria razão, que vai também ganhar força em Tomás de Aquino, que será o santo angélico da igreja, angélico de anjo, né? Será chamado o anjo, é o doutor da igreja, que a igreja vai canonizar ele como seu doutor, a igreja católica do século XII, é o Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele defende a razão porque ele é um dos pais da escolástica. Então, essa teologia que usa a razão será chamada de teologia natural, porque ela tem por fundamento a própria razão. Usando o texto de... Essa teologia será resgatada pós-reforma, será contestada lá na frente e foi restaurada atualmente por Alistair McGrath. Ele lança uma obra, a Teologia Científica, e depois lança a obra A Nova Teologia Natural. Já foi lançado no Brasil em língua portuguesa, né? Alistair McGrath, teólogo anglicano e cientista. Então, a teologia natural, ela parte do princípio da razão. Chegamos na teologia protestante. Chega a reforma protestante, e aí surge a teologia luterana, que é diferente da teologia reformada. A teologia luterana, Lutero, e depois tem o apoio de Filipe Melanchthon, vai formar o livro de Concórdia, que já foi lançado em português também, que é o livro que dá base a toda a visão central da teologia luterana. E para quem quiser conhecer um pouco mais da teologia luterana, adquira, deixa eu ver se está aqui perto de mim, essa obra. Saiu pela Sociedade Bíblica no Brasil, uma das autoridades lá que lidera a Sociedade Bíblica, o Dr. Ruth Zimmer, e ele é luterano, e ele já lançou a Bíblia com reflexões de Lutero, no ano, fazendo uma homenagem a Lutero, às vésperas do aniversário da Reforma, em 2017, dos 500 anos, e lançou a Bíblia de Estudo da Reforma. Não é reformada, tá certo? Estudo da Reforma. Essa é uma Bíblia que contém as introduções de Lutero, notas de rodapé da patrística dos pais da igreja, e todas as notas modernas são de teólogos, todos PhDs luteranos. Então, não pense a encontrar pensamento calvinista aqui dentro, perspectiva reformada calvinista, tá certo? Não é essa é a perspectiva luterana, da teologia luterana. Se você quer uma Bíblia numa perspectiva reformada, então você adquire essa Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui a primeira página. Aí sim. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que foi organizada pelo doutor R.C. Sproul, o R.C. Sproul, um dos maiores teólogos do século XXI, que partiu, né? Essa aí eu tenho, professor. Fantástica essa Bíblia, né? Tremenda essa Bíblia, né?
e tem a Bíblia de Genebra também. Aí sim, a perspectiva calvinista, tá certo? Para quem... Mas o bom é que você tem uma visão do todo, não do uno, das fatias. Aí você fica com a fatia e pensa que está resolvido o problema. É bom ver de tudo um pouco, aí você vê como o universo da teologia é amplo, né? Ele não tem limites para ele. E surge, então, a teologia luterana, e eu vou falar dela mais à frente, que teologia é essa teologia luterana e a sua importância. Ainda nesta noite, pretendo falar dela. A teologia reformada, que ganha forma a partir do momento em que ela tem o seu embrião através de Zwinglio, o teólogo que inaugura a reforma na Suíça, e influencia, então, a França com... Esqueci agora o nome, mas é Gertrudis, e Gertrudis vai influenciar Guilherme Farel, e Guilherme Farel introduz Calvino na reforma. Então, se fala muito de Calvino, o reformador Calvino, mas antes dele tem dois homens por trás, né? Principalmente o Guilherme Farel, que empurrou ele para dentro do negócio e disse que Deus amaldiçoe teus estudos, se você não quer se envolver nesse trabalho. Aí ele se rendeu e entrou no processo. E o trabalho de Calvino foi organizar, sistematizar o pensamento que circulava naquela perspectiva, e ele foi muito bíblico nisso, tinha um domínio das escrituras extraordinário, e esse termo vai se chamar de fé reformada depois do Sínodo de Dort, quando surgiu a teologia arminiana, quando o teólogo, professor, indicado por Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino, que ampliou o calvinismo para um supralapsarianismo, Então, ele elevou o calvinismo a um ponto mais elevado do que Calvino, e ele tem um discípulo que o camarada é excepcional, que é o Jacobus e Arminius, e ele vai indicar ele para ser o professor da cidade de Leiden. Então, nós estamos falando de qualquer um. Só que naqueles dias, o contexto é esse. Se você contrariar alguma coisa, você pode ir para a forca ou para a fogueira. Então, Armínio sofreu muito com seus pensamentos. E quando ele começou, e ele já foi reconhecido como professor, começou a divulgar seu pensamento, e aí se opondo ao próprio mestre dele, aí então começaram a circular textos que diziam que eram afirmações dele. Aí ele teve que escrever as suas cartas de sentimentos, inclusive citar nomes de pessoas que estavam dizendo que ele tinha dito isso e aquilo, mas não era nada disso. Começaram a associar ele ao pelagianismo para transformar ele em um herege, e ele vai fazer sua própria defesa. Então, nós temos... Me permita aqui um minuto. Estamos falando dessas teologias e essa noite de massacre, né? História. Eu não sei quantos não suportam ter que estar ouvindo tanta história, mas é uma noite de massacre. Por favor, me tolere esta noite com tantas histórias. Mas não são histórias de carochinha. Tá ótimo, professor. É muito bom, manda ver. Olha só. Pois é, se todas as histórias fossem assim, seria muito bom. A instituição da religião cristã, de Calvino. Essa é uma obra que eu tenho antiga, eu nunca comprei em português, porque eu tenho em espanhol faz muito tempo, e veio de graça. Você escrevia lá para Felire e ele te mandava na tua casa uma caixa cheia de livros gratuitamente. Agora ele manda em PDF. Facilitou o mundo, né? E Felire, tá certo? É tudo espanhol. Então está aqui a instituição da religião cristã, a obra de Calvino, toda a obra dele, toda a obra não, as institutas estão aqui. E aqui estão, a CPAD fez um favor ao Brasil de traduzir as obras de Jacó Armínio.
Porque por muito tempo nós ouvimos dizer que Armínio nunca escreveu um texto. Então, para quem diz que ele nunca escreveu, precisa apagar e rasgar essas páginas aqui. Então, tem volume 1, 2 e 3, e é uma obra muito densa, uma linha de reflexão muito profunda. Quem mergulhar nas obras de Armínio perceberá que ele era um filósofo cristão. A linha de reflexão dele é muito elevada, tá certo? Não é uma coisa básica, ralinha, não. O nível de reflexão dele, ele pega uma palavra e aqui, o que ele tem a dizer sobre predestinação, livre-arbítrio, salvação, perca, tudo você vai ter aqui. Como ele interpretava a carta aos Romanos, o capítulo 9. Então, aqui é o texto. Nada melhor do que as fontes originais. Essa história de estar dizendo que fulano disse, que ouvi dizer, ouvi numa pregação, não. Parte para as fontes. Saber o que foi que o cara disse, o que foi que o camarada disse, ele mesmo. Aí você vai tratar de outra maneira, saber que tratava de um acadêmico, dentro de um contexto. Então, quando todo mundo passa a aderir o pensamento de Armínio, uma boa parte, isso gera um conflito e vai ter um sínodo, e havia também um contexto sociopolítico por trás. As igrejas, elas estavam ligadas ao Estado. Por quê? Nos locais onde os príncipes, o Estado moderno, ele ganha força, impulso a partir da reforma protestante, estados independentes. Então, esses príncipes que aderem, e nós recebemos o nome protestante, não por conta de Lutero, mas por conta dos príncipes que foram lá na Dieta de Spira, em 1526 ou 29. É um desses dois aí, né? 26, né? A Dieta de Spira. E eles disseram que não ia se submeter ao imperador Carlos V, que exigiu deles que voltasse para a fé católica. Eles protestam a exigência do imperador de estar disposto a perder a cabeça, mas não abre mão da fé protestante. Então, aí sim, é chamado de protestante a partir da Dieta de Spira, do Manifesto dos Príncipes, e não a partir do que Lutero faz. O termo protestante vem daí, da Dieta de Spira. Então, se você faz parte de um Estado que é protestante, o seu príncipe é protestante, toda a cidade é protestante, todo o Estado é protestante. Então, para que tudo dê certo, precisa estar todo mundo em harmonia. Você vai perceber que as Institutas de Calvino ela é endereçada ao príncipe. A primeira pessoa que ele dedica é o príncipe. Então, havia essa ligação de Estado e religião, estava entrelaçada. Os anabatistas eles vão resistir, promover uma reforma radical, diz que tem que separar a igreja do Estado. Por quê? Tem que rebatizar as pessoas. Você nasce nesse estado, já é batizado, já é protestante desde cedo. Então, o pé do batismo foi conservado também dentro da reforma protestante. E nisso vai se formar o Sínodo de Dort e o Estado está dividido, os líderes, e existe campanha política aí por trás, e essas igrejas divididas comprometem a eleição no Estado. É quando, então, eles precisam julgar essa corrente arminiana. Certo? Então, o Sínodo de Dort vai se reunir e condenar o arminianismo, porque divide o Estado, dividindo as igrejas. Eles condenam, mas não conseguem tirar das pessoas isso aí. Então, as igrejas elas saem do círculo e vão chamar, isso aqui é a doutrina reformada que nós recebemos como herança. E, a partir daí, se chama de doutrina reformada. É interessante notar isso porque, até hoje, a teologia luterana não é teologia reformada, viu? Ser luterano não é ser reformado é ser calvinista. Então, os arminianos são os remonstrantes que vão
fazer a sua defesa, eles apresentam 5 pontos da doutrina da salvação na perspectiva arminiana. Então, para refutar os 5 pontos arminianos, é criada, então, a tulipa, os 5 pontos calvinistas, que não era organizado antes. Então, se organiza para se opor ao arminianismo. E aí surge a teologia arminiana e define o nome reformado para aquela doutrina, naquela perspectiva calvinista. E aí vai surgir depois as igrejas, você tem os batistas gerais, que são os arminianos, que a expiação é para todos, e os batistas particulares, que são os calvinistas, que é só para os eleitos. A teologia anglicana, que vai surgir na Inglaterra, com os principais defensores dessa perspectiva aí, o rei Henrique, ele quer casar de novo, né? E ele não tem filho para ser um sucessor no trono, e ele quer casar com uma mulher para gerar um filho. A esposa dele não gerou filhos, só filhas. Aí ele quer o apoio do Papa, que o Papa aprove o seu casamento, o divórcio, o Papa diz, não dou. Aí ele diz, então o senhor também não manda mais aqui, aqui eu fico independente, e essa igreja aqui é do meu estado, da Inglaterra. E aí ele separa da igreja católica, fica com a igreja, aí surge a igreja anglicana da Inglaterra, essa aqui. E ele é quem decide quem vai ser o novo sacerdote, quem vai liderar, e surge o anglicanismo aí. A igreja anglicana, ela é fruto de um divórcio. Não é bem assim, tá certo? Mas a teologia pentecostal, que é uma moldagem de 100 anos para cá, embora tenha resquícios históricos antes mesmo da Rua Azusa, tudo começa antes da Rua Azusa, dentro de um seminário, o seminário metodista de Charles Parham, e nesse seminário tem um seminarista que é negro, e ele tem que estudar do lado de fora, pela janela, por conta da cor da sua pele. Ele não participa do lado de dentro. Havia essa segregação, né? E no seminário de Charles Parham, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, eles chegam à conclusão que o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda experiência pós-salvação, já que Jesus esteve com os discípulos, os regenerou, ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito, e depois de estarem regenerados, ter formado o colegiado apostólico, mandou que eles esperassem o Espírito Santo como um batismo. E que Filipe desceu, pregou em Samaria, eles se converteram, batizou nas águas, e depois veio Pedro e João, estendeu as mãos, eles receberam o Espírito como batismo, e aí eles profetizam e falam em línguas. E Paulo pergunta para os homens, que batismo vocês conhecem? Se o batismo de João somente, aí anunciou para eles a Cristo, batizou nas águas, estendeu as mãos, e eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Então, nessa perspectiva, eles entendem que, se eles buscarem, eles irão receber o batismo do Espírito Santo. É quando uma irmã, Agnes Osman, recebe e começa a falar em línguas, e aí começa um mover nesse seminário, e vai envolver depois William Seymour, que é esse estudante seminarista negro, que se torna pastor de uma igreja afro-americana, na Rua Azusa, e começa a buscar o Senhor, e a partir da experiência da irmã, vai tocar fogo todo mundo, e isso vai atraindo outras igrejas, outras confissões, e todo mundo começa a ser envolvido nesse fenômeno pentecostal. Isso cai na mídia popular, vai para os jornais da época e tudo. E, enfim, isso atingiu igrejas presbiterianas, congregacionais. Tem uma lista de histórias da igreja, o primeiro que foi recebendo, e a igreja foi aderindo. E aí todas as confissões reformadas, tradicionais, o que fosse, foi acontecendo o fenômeno,
E no Brasil ficou mais conhecido pela Igreja Assembleia de Deus, pelos missionários Gunnar Wengre e Daniel Berg, que vieram pela Igreja Batista, a Sétima Igreja Batista, a Frida Wengre, que se casa com Daniel, ela era luterana, e aí forma o que vai chamar a Assembleia de Deus, que cresce no Brasil. Vindo de lá da Rua Azusa também tem a igreja chamada Igreja do Véu, que é a igreja cristã no Brasil, e depois a igreja metodista, anglicanas, de linhas, que foram também aderindo, se espalhou pela América, se chamou de movimento carismático, outros chamaram de renovados, outros de pentecostais. Alguns tentam dividir as classes, mas, enfim, surge uma teologia para mostrar que há uma segunda experiência. E isso foi defendido por Martin Lloyd-Jones, um grande expositor reformado. Por isso que a igreja congregacional ela tem duas linhas. Aqui na Paraíba nós temos duas convenções, uma que é tradicional, cessacionista, e outra que é continuista nos dons. Então, vem essas visões, vertentes diferentes. Essa teologia que defende a experiência para hoje com o Espírito Santo. Uma segunda experiência é o que chama de teologia pentecostal, certo? E a teologia liberal, que é uma teologia que vai surgir pós-reforma, que não é a teologia contemporânea. Tem que separar a teologia liberal de teologia contemporânea. E como assim? Nós vamos ver no transcorrer da aula que há uma divisão. Qual o horário do intervalo mesmo que o Jéssica está na área e pode nos ajudar aí? 21h15, professor. Então vamos em frente. Muito obrigado. A teologia liberal ela se fundamenta exclusivamente na razão. A ciência explode. Eu vou repetir tudo isso para vocês mais na frente, tá certo? Com outros ângulos, né? Então, mas pelo menos essa viagem aqui introdutória, inicialmente, ela é necessária para que a gente atravesse, é como uma escadaria, né, histórica, né? E você chega na teologia liberal. O que é essa teologia liberal, como ela funcionava, então vamos ver. E, enfim, a teologia contemporânea, tá certo? Então vamos avançar. Professor, qual a diferença entre a natural e a liberal? A natural, sim, porque está fundamentada na razão, né? Essa daqui é a razão científica, a liberal. Porque o mundo moderno, que vai estar conceituado para a contemporânea, fundamentada na ciência moderna. Só que ela não é só a ciência moderna, tá certo? Eu vou explicar isso com mais detalhes. Enquanto que a teologia liberal ela se fundamenta só na razão da ciência moderna. Ela recebe uma carga muito elevada do iluminismo, onde o racionalismo, o método cartesiano e depois fundamentado em Immanuel Kant, que é o principal expoente do idealismo alemão, que faz a crítica da razão pura, que vai influenciar os pensadores. Vai surgir uma série de pensamentos agora em que eles não vão mais acreditar que haja milagres na Bíblia. Todos esses milagres são mitos, não tem nada de verídico, são lendas, fábulas, são novelas, menos realidade. Eles vão olhar como uma narrativa criada por um povo para validar uma fala. É apenas um livro religioso de mais uma tradição, como existe nos outros povos, livro religioso. Então, e essa teologia natural, que parte do pressuposto da razão, é que ela vai defender que você usa a razão e a fé para conhecer Deus. A reforma protestante vai defender que é somente pela fé, e essa fé precisa ser gerada pela palavra de Deus. Então, é que a razão, ela, por exemplo, Tomás de Aquino vai defender que
queda não afetou a razão humana. E aí você vai ver que a doutrina calvinista, por exemplo, o neocalvinismo, Cornelius Van Til, Abraham Kuyper vai dizer que existe o pecado noético. Noético não é de Noé, é de nous, em grego, mente, razão. O pecado atingiu a razão, por isso que o homem não pode conhecer Deus. Ele está morto, ele está em trevas, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser ressuscitado para poder crer. Então, ele vai de encontro a essa teologia natural, rejeita totalmente a teologia natural. E a liberal, ela se vale da razão científica. Eu deveria ter detalhado mais aí, por isso razão está com R maiúsculo ali. Tá certo? Na proporção que a gente for caminhando, você vai percebendo os detalhes. Aí você tem a foto do Alexander Graham Bell testando o seu telefone, um meio de comunicação. Os homens sempre se comunicaram de alguma forma. Por exemplo, usavam-se fumaça, se fazia uma fogueira para mandar uma mensagem para o outro do outro lado, e quando estava queimando a palha seca naquela fogueira, eles pegavam folhas verdes, colocavam em cima da fogueira e pegavam um pano e abatia, que gerava uma fumaça escura em círculos. Era uma forma de comunicar, era a primeira internet do homem. Outros se comunicavam por meio de tambores em cima de um monte, de alguma coisa, tambores. Depois usaram cornetas com chifres de bodes. Criaram a corneta para emitir informação a longa distância. A internet não é nada de novo, tá vendo? Mas comunicavam. Depois usaram pombos, né? E aí se criavam muitos pombos nos columbários, né? Os columbários, para criar pombos para transformá-los em mensageiros. Muito utilizado durante o período da Segunda Guerra Mundial também, os pombos ainda usados naqueles dias. Mas o homem, ele evoluiu com o tempo. Ele tinha o código Morse, de Samuel Morse, que mandava com pontos. Mas agora Alexander Graham Bell cria o telefone e, a partir daí, chegou até nós. Hoje você tem um iPhone e você está dentro do mato, está trabalhando, não tem nenhum fio conectado e você recebe uma ligação com uma imagem de vídeo do outro lá do Japão, atende, mostra para ele o que você está fazendo, aonde chegamos. E isso, de Alexander Graham Bell para cá, nós, 1922 para 2022, nós estamos aí completando 100 anos, né? De história, né? 100 anos, 1922. Nem tinha tentado para esse detalhe. 100 anos do telefone aí, né? Da comunicação. Interessante. Então, é algo contemporâneo para nós, porque podemos falar desse evento, ele está registrado, e onde estamos vivendo essa realidade. Por quê? De acordo com o Grant, ele diz, nas artes, assim como na literatura, o significado técnico de contemporâneo se situa entre o atual e o recente, de um lado, e o moderno de outro. Contudo, contemporâneo tem também um significado mais geral, ou frequente, designa tudo o que ocorreu nos últimos 100 anos aproximadamente. Semana passada, no dia 4 da semana passada, nós comemoramos aí, eu digo nós, porque não é que eu participe dessa classe, mas como amante da cultura, foi comemorado mundialmente o achado da tumba de Tutancâmon. Foi no dia 4 de novembro que um garoto encontrou um tijolo, o primeiro degrau entre as areias, e chamou o doutor Howard Descartes, que veio e começou a escavar, e aí achou 16 degraus e encontrou a tumba de Tutancâmon, que só foi aberta no dia 26 de novembro. Mas tudo partiu do dia 4,
e o ano foi 1922, então 100 anos do achado da tumba de Tutankhamon. E 100 anos de Alexander Graham Bell aí. Então, nós estamos vivendo um momento contemporâneo da comunicação. Então, contemporâneo é aquilo que está próximo de nós. Nós temos aqui, de acordo com Ernest Maia, teólogo brasileiro, presbiteriano, professor dessa disciplina, tem uma obra também escrita, tem uma série de palestras dele na Escola Charles Spurgeon, você pode assistir, muito boa, por sinal. Teologia contemporânea é o estudo analítico crítico das manifestações teológicas surgidas após a Reforma, e, em geral, contrárias ao sistema dela. Quer dizer, a teologia contemporânea ela está em oposição à teologia reformada. Porém, esse conceito dele aqui é um conceito genérico. Num conceito mais específico, perceberá que a contemporânea ela bebe na fonte reformada. Você está vendo aí a obra Busca do Jesus Histórico, que seria essa obra aqui, não é? Do Albert Schweitzer, teólogo, médico, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, um livro muito denso, a gente vê como os alemães já se orgulhavam, né? Ele era doutor em teologia, doutor em filosofia e doutor em medicina, e era musicista. Ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Veja só o que ele vai dizer nas primeiras linhas. Quando, em algum tempo futuro, nosso período da civilização estiver fechado e completo perante os olhos de gerações vindouras, a teologia alemã se destacará como um fenômeno único na vida mental e espiritual de nosso tempo. Foi muito humilde, não foi? Essa teologia alemã que ele sentia que iria progredir e dominar o mundo, e todos saberiam que era a única resposta para o mundo. Graças a Deus, ela fracassou, fraquejou, e há uma ressurreição da teologia fundamentalista, tradicional, conservadora. Mas os efeitos são imorredouros dessa teologia, porque estão vivos, estão presentes em muitos locais. Nós temos um exemplo clássico aí na atualidade, foi um amigo de sala do Dr. Billy Graham, se formou com eles, inclusive se tornou pastor primeiro que Billy Graham, pregador, a igreja dele era lotada, mas desde a formação na faculdade de teologia, o Templeton, Charles Templeton, ele já era um adepto consumista da teologia liberal. Billy Graham narrou que, nas vésperas da pregação da sua cruzada mais importante, que era a abertura do ministério dele para o mundo, da sua cruzada, Templeton encharcou a mente de Billy Graham de questionamentos que ele não tinha respostas sobre a fé, sobre a Bíblia, e Billy Graham ficou atordoado num ápice do desespero. Ele queria pregar e agora estava encharcado de dúvidas. Ele correu para o bosque e disse: Deus, eu não tenho as respostas que Templeton exige de mim, mas eu não queria deixar de crer no Senhor. Eu queria que o Senhor trouxesse paz ao meu coração. Eu não sei responder o que ele me pede e nem quero crer na forma que ele crê. E aí Deus trouxe paz ao coração e à alma de Billy Graham, e ele fez a cruzada, e Deus salvou uma multidão incontável. E aí começou um ministério próspero. Enquanto isso, o Templeton entregou a igreja, entregou o ministério, abriu um site, publicou livros combatendo a fé cristã. Dr. Lee Strobel, que escreveu Em Defesa de Cristo e Em Defesa de Deus, que ainda está vivo, Lee Strobel, apologista cristão. A vida dele virou um filme
Em Defesa de Cristo. Se você não assistiu, anota aí e assiste. Em Defesa de Cristo. Vale a pena. Em Defesa de Cristo. É uma história real. E o Lee Strobel era doutor, jornalista com doutorado, best-seller, ateu, e que faz uma pesquisa acadêmica para desmontar a fé da sua esposa. E, inclusive, ele tem um bate-papo com William Lane Craig na época, né? E interessante que o Lee Strobel, ele visitou o Templeton antes dele morrer, porque Lee Strobel saiu do ateísmo para a fé, enquanto Templeton saiu da fé para o ateísmo. E ele foi entrevistá-lo como jornalista, saber o que o levou à descrença, ao ateísmo. E a resposta dele, ele disse que ele saiu com o corpo trêmulo, já com a idade avançada, foi lá dentro, pegou uma foto e disse: aqui está a resposta, por onde começou o meu ateísmo. A resposta para ele estava numa foto de uma mulher africana com um menino nos braços, em lágrimas, porque não tinha água nem comida. Se Deus existisse, como é que iria acontecer uma coisa dessa? Tá? O problema do mal, como sempre, a chave de entrada para o ateísmo, né? Então, existem essas visões da teologia contemporânea, e essa aí é a teologia liberal. Giancarlo, fica à vontade. Professor, teologicamente, o termo ateu significa o quê? A palavra theos, Deus, em grego, theos, precedida da letra alfa na frente, ateos, torna ela negativa. É o mesmo que dizer não Deus. Se theos é Deus, precedida de alfa é não Deus. Dikos, dikaio, é o verbo justificar, eu justifico. Adikos é injusto. Então, quando você precede com o alfa, ela torna negativa a palavra. E seria colocar o A na frente. Certo? Você... Fônico vem da palavra foné, fonel, emitir o som, fone, né? Afônico, sem som. É certo? Então, no caso, o ateísmo seria, literalmente, a pessoa não crê na existência de Deus. Nada que for divino, espiritual, sobrenatural, que represente algo fora da matéria, ele acredita. Mas ele pode acreditar em alguma coisa, só não pode ser Deus. Não, isso aí não é chama de agnóstico, né? Gnóstico é o que conhece, e agnóstico é o que não conhece. Ele não acredita porque não conhece, o agnóstico. O chama de cético também, que ele lança dúvida, mas se provar, ele passa a acreditar. Existe um grupo religioso, os budistas, que eles não creem em Deus, mas creem na espiritualidade. É diferente, espiritualidade. Mas não acredita que haja um Deus. Esse Deus estaria dentro de você, ou seja, seria você mesmo a sua própria consciência, se ele quisesse chamar de Deus. É o budismo. Então, no caso do ateísmo, é a ausência de fé, de crer. O ateu ele se define porque ele só acredita na matéria, no tangível, no palpável, no visível, naquilo que é racional, naquilo que é explicável, naquilo que é objetivo para ele. Ele não acredita que haja espiritualidades, e que haja algo fora da matéria. Por isso que o marxismo é definido como materialismo dialético, é um discurso sobre a matéria, histórico, porque ele tem que valer dentro da própria história. Então, nesse caso, por si só, o termo ateu cai, não é? Porque ele não se sustenta. Porque na hora que eu digo que não há Deus, eu estou crendo que não há, porque não há como comprovar a não existência.
Porque na hora que eu uso o próprio nome é porque ele existe. Você está usando o argumento dos nomes, é o nominalismo. Os nominalistas trabalhavam, dentro da Idade Média, dos escolásticos, o valor das palavras. É porque se ele diz assim, não há Deus, e ele faz o uso desse termo e ele crê que não existe, porque ele não tem como provar. Né? Não há ciência que prove. É assim, Jean-Paul Sartre, ele, filósofo ateu francês, ele diz assim como dizer que Deus existe é o mesmo dizer que existe um bule girando no espaço, um bule de café. Então, assim como eu não posso provar, você não pode provar que existe um bule girando no espaço, eu não posso provar que ele não está lá, você não pode provar que ele está lá. Porque quando você diz assim, existe Deus, aí você diz, dá a prova. Aí você vai dizer, você mesmo. Não, mas isso é para você. Você fala a partir da sua crença. Sim. No caso, então, a fé é a base para nós dois, tanto o que crê quanto o que não crê. É o mesmo ponto de partida. Você nunca teve a experiência de debater com o ateu, não, né? Primeiro que aí eu sou meio cético quanto ao ateísmo, eu acho que ele não existe. Existe um monte de cabra recalcado que não conheceu a verdade e quer negá-la, mesmo sem saber quem ela é. Então, para mim, o termo ateísmo não sustenta. Quando você está dentro de um universo de fé, de crença, que tudo gira em torno dessa própria crença, então é muito fácil dialogar sobre esse tema. Quando você está dentro de outra cosmovisão, pautada e orientada pela própria matéria, por exemplo, o livro de Karl Marx, A Ideologia Alemã, ele começa assim, porque ele vai refutar os teólogos da Alemanha, da época dele, que só estavam privilegiando a classe nobre e não resolvia o problema da pobreza, da miséria, da exploração humana para ele, né? Na sua concepção. Então, ele diz ideologia alemã. Não sei se tem um socialista aí, alguém da sociologia que conhece bem as obras do Marx e pode confirmar isso para a gente, é que logo na introdução da obra ele vai dizer os homens criaram as coisas, divulgaram as suas ideias e depois se tornaram escravos de suas próprias ideias, que eles mesmos criaram. Os homens criaram os deuses e depois se tornaram escravos dos deuses. Nós precisamos libertá-los dessa ideologia. Então, a ideologia alemã é que eles estão investidos de uma crença que ele precisa arrancar, para então eles enxergarem que a mudança da vida precisa acontecer aqui e agora, porque o materialismo ele é um discurso dialético, mas é histórico, ele tem que ser levado à praxis, à pragmática, por isso que a pedagogia de Paulo Freire ela é pragmática, fala muito de praxis pedagógica, a pedagogia do oprimido, porque é uma chamada, ele é enviesado pelo marxismo, para aplicar porque ele não acredita em transcendência, ele não acredita o paraíso, o céu seria utópico. Então, tem que libertar dessa... o sonho utópico do ser humano deve ser aqui. Por isso, você conhece, para não dizer que falei das flores, Geraldo Vantré é um compositor paraibano, né? E foi punido durante o festival que teve lá pelo Exército, aí ele ficou fora de circulação por muitos anos, para não dizer que falei das flores. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma das frases. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Então, ele está chamando para uma praxe, uma realização agora. Né? Então, lá fora, soldados armados ou não, todos eles aprenderam uma antiga lição
ele faz uma crítica ao exército aí, mas eles estão presos por uma ideologia, eles precisam serem libertados. Então, eles estão com essa visão de libertar o país, os comunistas, né? Então, não é muito simples tratar da questão do ateísmo. Quando você estuda o ateísmo, eu tenho um livro aqui de ateus aqui, né? Quando você está dentro do universo de fé, tudo é mais fácil. Mas existe um argumento muito forte, né? Camarada, eles apelam muito para o problema do mal. Problema do mal. Aí você vai dizer, é o pecado. Ele não acredita no pecado. É o diabo, ele não acredita no diabo. São os demônios, ele não acredita nos demônios. Então, para tudo você tem uma resposta científica hoje, a psicologia, a psicanálise, enxerga o problema humano, os traumas, onde chegou, as curas que tem conseguido aí. É por isso que não é tão fácil lidar com essa questão. Chegou a hora do intervalo. Mas, em parte, eu concordo com você. Eu tenho um vídeo sobre o ateu. Estamos na hora do intervalo. Cadê Jéssica, que está conosco? Ok, professor, vou parar a gravação, tá joia? Tá bom, ok. Então, bom descanso aí para todo mundo. Daqui a pouco ele está aí. Quantos